Oi galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Física A, da playlist, como foi comentado no vídeo de apresentação. E esse vídeo vai ser sobre introdução à cinemática. Como havia dito, não vai ter teoria, só que nessa introdução vou acabar falando alguns conceitos, só que vou falar o conceito de uma forma talvez não vista por vocês na escola. Não é nada demais essa perspectiva, mas, por exemplo, nenhum professor meu no tempo me falou dessa forma. É um detalhezinho, só que é interessante. Por exemplo, vamos conceituar movimento. Movimento é a alteração de espaço de um corpo num certo referencial inicial. Referencial inicial é referencial que não está em aceleração. Por exemplo, se eu estou parado na calçada e vejo um carro se movimentando, um carro que está no ponto A e vai até o ponto B, sendo que eu estou aqui na calçada parado, houve um movimento no meu referencial, porque ele foi de A até B, ou seja, ele alterou o espaço. Mas repare, se eu mudar o referencial, no caso, no referencial do motorista, o carro está parado, está em repouso, enfim. Porque o motorista está sempre ali e o carro, no referencial dele, no ponto de vista dele, não saiu do lugar, porque... Enfim. Vou falar também sobre repouso, e repouso é o que eu queria comentar, que tem um detalhe bem interessante, que eu falei no início, que é uma perspectiva bem interessante. Repouso é movimento compartilhado. Por exemplo, eu poderia formular repouso é a não alteração de espaço no certo referencial, por exemplo. Mas enfim, como eu disse, não é tanta teoria, eu só queria passar essa ideia que é interessante. Por exemplo, se eu entro no ônibus, tá aqui eu, enfim, entrei por aqui a porta, entrei no ônibus e ele começou a se movimentar e eu vejo uma cadeira vazia lá no final. Naturalmente, com o ônibus movimentando, com todo o cuidado que eu posso ter, eu vou caminhando até nessa cadeira. Enfim, eu vou em direção a ela. Repara que tanto eu quanto a cadeira estamos compartilhando o mesmo movimento. O do ônibus. O ônibus está andando. Então, eu em relação à cadeira estamos em repouso. Nós estamos em movimento compartilhado. Enfim, porque isso é interessante. Eu tenho uma questão bem clássica, creio que é no rio, por exemplo. Você está aqui, tentando nadar, sendo carregado pelo rio. O rio, enfim, corre para cá, digamos. E bem aqui tem uma boia, por exemplo. Você queria alcançar essa boia. Então, se o rio está andando para cá, a boia obviamente está junto com ela, então a boia está andando. Você também está na correnteza. Então, se o rio está indo para cá, para pegar a boia, eu nado até aqui, por exemplo. Aí nado aqui e a boia vem e pego ela bem aqui. Tá certo esse pensamento? Não está. Para você pegar a boia, você tem que nadar em direção a ela. Não é tipo nadar para cá e se encontrar os dois assim. Por quê? Porque você está em repouso em relação a ela. É o mesmo caso aqui no ônibus, só que é outra situação, aqui é no rio. Ou seja, repouso, movimento compartilhado. Qual é o movimento? O movimento do rio. Vocês estão compartilhando esse movimento, então estão em repouso. Caso veja uma questão desse jeito, já sabe como pensar. Agora eu vou falar sobre velocidade média. Eu só vou falar por que de metro para segundo a gente multiplica por 3,6 metro para segundo para transformar em quilômetros por hora, por que a gente multiplica por 3,6. Enfim, acho melhor ir direto para isso, então vamos lá. Por exemplo, quilômetro por hora. Quilômetro é 1000 metros. Isso aqui é a mesma coisa que 1000 metros por hora. Só que essa hora tem 60 minutos. Enfim. 1000 metros por 60 minutos. Enfim, eu vou transformar assim também, tipo 1000 metros vou permanecer. E 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, em 60 minutos tem 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então aqui eu faço isso e fica 10 metros, 36 segundos já. Vou dividir em cima e embaixo por 10, então 10 dividido para 10 fica 1 metro por 3,6 segundos. Ou seja, no fim das contas, o que a gente concluiu é que quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Isso é a mesma coisa de dizer que posso passar esse 3,6 multiplicando, então metros por segundo. Vou deixar assim deitados, aqui é a mesma coisa que assim, enfim. Estou tentando ir direto ao ponto, logo
é igual a 3,6 km por hora. Enfim, aqui foi só para abrir, porque não tem nada de demonstrar, e como eu falei, é só a introdução. Então, quando você estiver em metros por segundo na questão, por exemplo, e pede em km por hora, basta multiplicar o tanto de metros por segundo por 3,6. Por exemplo, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Enfim, eu peguei esse 10 vezes 3,6, dá 36 km por hora. Bom, esse vídeo de introdução realmente não teve nada demais. Eu creio que a parte mais importante foi essa ideia de movimento compartilhado. E essa ideia aqui do rio também vocês podem ver em algumas questões, então tenha em mente essa ideia. Como dito, esse é um vídeo de introdução à cinemática. Nos próximos vídeos vai ter as fórmulas e demonstrações, e por último nos vídeos vai ter uma síntese do que foi visto. Nesse caso não vai ter porque o que foi visto foi isso aqui, não tem nada demais, só introdução. Espero que tenha gostado e valeu, até a próxima.